Boa noite, pessoal. Né? Bom dia, boa tarde, para quem estiver nos assistindo de dia ou de tarde. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre o nosso livro dos Espíritos, né? Na nossa Casa do Caminho, nossa querida, nosso Centro Espírita Casa do Caminho, que completa essa semana 32 anos de existência, né? Ali fundado, que foi em 1992, no Estatuto consta 1995, foi posteriormente ali, né? Como formalizado, mas desde 92, né? E aí nós vamos ter reunião presencial nesta quinta-feira também, concomitante aí a nossa palestra do Livro dos Espíritos, que seria da Andréia, e eu estou substituindo ela por razões óbvias, que ela vai fazer a palestra também da noite, né? Vai fazer a palestra no dia de hoje, quinta-feira, da noite, né, para a comemoração do nosso, no dia 25 agora de janeiro, né, a comemoração do aniversário da nossa querida Casa do Caminho. Então, vamos fazer uma prece final para começarmos o nosso estudo online do Livro dos Espíritos da noite de hoje e no nosso Facebook e no nosso Instagram. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por estar mais uma vez aqui em teu nome, em nome de Allan Kardec, de Maria de Nazaré, fazendo culto, o estudo, né, do Livro dos Espíritos, com a presença e ambientação sempre dos amigos espirituais, de Dr. Herman e de todos os queridos amigos espirituais que se debruçam sobre nós, sobre a nossa querida Casa do Caminho, que protege e ampara os trabalhadores, todos os trabalhos daquela casa, os assistidos, os evangelizandos, todos aqueles que vêm àquele segundo teto, aquela segunda família, aquela segunda casa, que é a nossa querida Casa do Caminho. Possamos ter um bom aniversário, um bom ano para todos e um bom estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso estudo online com o capítulo 3, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. O retorno da vida corporal à vida espiritual, ele é, assim, uma coisa que a gente teme muito, né? É um tema difícil, dá medo, né? A gente lembra do encontro de carnaval, que a gente botou até uma coisa assim bem mais suave para o pessoal, né? Que era aquela música do Lulu Santos, né? Que foi até nomeou o nosso encontro de carnaval, tanto aqui quanto no Irã de volta para casa outra vez. Estou voltando para casa outra vez, né? Que é a nossa casa. A gente não tem que ter medo, a nossa casa é a pátria espiritual. Nós somos espíritos, é a pátria verdadeira. Então dá medo de quê? É o medo de como aquilo vai se passar, aquela transição, aquela perturbação que muitas vezes se tem na passagem da vida material ao retorno, por isso fala retorno, à vida espiritual, que somos de espírito, porque o que a gente é, né? Então a gente é espírito, a gente não tem que temer na volta à nossa pátria verdadeira, nós só utilizamos o nosso corpo. Então, o que se torna a alma, que é o espírito encarnado, no instante da morte? Ele volta a ser espírito, que é a resposta óbvia. Volta ao mundo dos espíritos, que ele momentaneamente, a palavra de Kardec, ele havia deixado. Então, ele jamais perde a 150 fala. E a da 149, tá, que a gente vai até a 162, se eu não me engano. Até a 162 pelo comentário de Kardec. Ele jamais perde a individualidade, a alma, porque ele é espírito com suas conquistas, suas atribuições, suas virtudes, suas qualidades, seus defeitos, mas também suas conquistas intelectivas e morais. Ele jamais perde essa individualidade, ele não vai voltar um todo universal, ao mar, como uma gota voltando ao mar. Não, nós somos indivíduos, nós somos espíritos criados, simples e ignorantes, mas que temos os atributos da vontade, da inteligência. Então, essa 150 vai rimar lá com a 151. Que pensar da opinião de que após a morte a alma retorna ao todo universal. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo. Quando estás numa assembleia, parte integrante desta assembleia, e todavia conserva sempre a sua individualidade. Então, a gente não vai perder a nossa individualidade. E se a gente não tivesse, né, se não a conservasse, né, o que seria da alma? Como a alma constata a sua individualidade, visto que ela não tem mais o corpo material? O que eu sou? Eu sou luz, eu sou energia? É claro que o espírito depurado, uma chama, né, uma luz e tal, pode ser, mas ele toma a forma que o pensamento dá. E qual é a forma? Quando a gente fecha os olhos, a gente se vê como? A gente pensa assim em nós, com a nossa forma, até mesmo nos sonhos, né? A gente pode se ver mais novo, mais velho, como a gente está agora, a gente se vê com a nossa forma, né? A gente se desenha, né, da nossa forma. E que a nossa forma, o nosso pensamento, como a gente se vê,
né, é que vai moldar o nosso corpo perispiritual, que é esse corpo fluídico que ele vai dizer aqui, que vai ser esse fluido que é próprio, que é algo na atmosfera de cada planeta que está encarnado. Então pode ser mais ou menos depurado, mais ou menos sutil, e que representa a aparência de sua última encarnação. É o perispírito, é o que envolve o espírito, é o seu corpo, a veste nupcial, né, que Jesus fala. É o seu corpo fluídico, seu corpo perispiritual, que vai moldar e formar a nossa imagem fluídica, vai ser de acordo com o pensamento, de acordo com aquilo que a gente foi, o nosso retrato, nossa forma humana anterior, né, daquela vida que a gente teve naquela encarnação. E quando acordarmos no mundo espiritual, a gente vai se ver da forma como nos vemos, né? E a alma nada leva consigo deste mundo? Não, nada além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, né? Se for uma lembrança cheia de doçura e felicidade, ok, mas pode ser de amargor também, pode haver uma dificuldade, né, nessa transição. Então a gente depende, então a gente tem que, para morrer, a gente tem que saber viver também, como diz a música do Titã, já preciso saber viver. Porque a gente pensa assim, né, até Ernesto Bozano, na Crise da Morte, que foi um livro estudado nesse encontro de carnaval sobre o retorno à vida espiritual, ele diz que não existem duas mortes iguais, né? Cada um pensa e vive diferente. Então a gente vai ter, na Crise da Morte, 15 depoimentos, por exemplo, diferentes sobre a questão da passagem, né? Então nós temos que preparar já desde esta vida para o passamento. Como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo de forma intensa na matéria, de forma desgastante, de forma é, tão preocupado, tão, né? Ou eu estou vivendo mais aliviado, mais tranquilo, mais sereno, né? Fazendo tudo que eu posso para fazer o bem, para ajudar o próximo, tendo a consciência tranquila, né? Não se apegando tanto às coisas da matéria, né? Me desapegando às coisas aos poucos, daquilo que eu era apegado na matéria, os vícios, as más paixões estão me dominando ou não, né? O dinheiro está me dominando ou não. Tudo isso vai fazer parte do desapego para você fazer a passagem, para não ter a perturbação que se estuda depois, posteriormente, até nesse capítulo. Então, ele vai perguntar lá na 152, 151, a gente já viu, que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte. Então, já foi falado, o corpo perispiritual envolve, molda, e também as comunicações que o livro dos Espíritos e tantos outros livros dão para a gente, especialmente o Céu e o Inferno vai dar para a gente também. Aí, na Crise da Morte, 15 depoimentos sobre isso. As comunicações que toda a doutrina espírita nos dá, que André Luiz nos dá na sua série de livros com Chico Xavier. Se não fosse cegos, verias, se não fosse surdo, ouvirias. É um comentário de Kardec que vai resumir o que a gente falou da individualidade. Que o homem não pode voltar como a água para o mar, como uma gota d'água para o mar, porque ele não teria inteligência, não teria qualidades morais, não teria sua vontade própria, né? E a diversidade infinita dessas inteligências, dessas conquistas, dessas experiências de cada um formam a sua individualidade, a sua própria individualidade. A individualidade, ele diz lá no final, se torna mais evidente ainda quando esses seres provam a sua identidade nessas comunicações que a gente falou ainda agora. Quando eles dão nome, sobrenome, dão lugar, dão país, dão gostos que tinham, né? Dizem que está lá na gaveta tal, como o Chico trouxe, né, numa comunicação, lá o que você precisa, que você estava procurando. Então, não pode ser posto em dúvida quando ele se manifesta a visão também nas aparições. A individualidade da alma nos é ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo vem concretizar isso, vem trazer com a ciência de observação de alguma forma, de forma mais tangível, de forma até mais material. Basta ter olhos de ver. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Pergunta 153. Então, há duas fatalidades para o espírito. Ser feliz, ele vai ser feliz um dia, o espírito puro, ele é feliz, né? E também o espírito encarnado vai, o corpo material, morrer, perecer. Né? Essas são duas fatalidades. Então, a vida do espírito é que é eterna. Né? O corpo material, não. O corpo é transitório e passageiro. Quando o corpo morre, né, o corpo vai expulsar a alma, vai se esgotar o fluido vital, a alma retorna à vida eterna. E ser feliz e o corpo morrer são as duas fatalidades que nós temos. Não seria mais exato, então, ele pergunta na subpergunta A, se amar de vida eterna a dos espíritos puros, daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais prova de experimentar? Seria antes a felicidade eterna. A fatalidade é ser feliz, a felicidade eterna é dos espíritos puros. Mas o espírito tem a vida eterna porque ele nunca morre. Né? Ele não é incriado como Deus, então ele é imortal, melhor dizendo. Mas tem isso eterno, entre aspas, né? De não morrer, né? Mas seria mais o imortal. Mas a felicidade vai ser eterna quando ele alcançar o estado de espírito puro. É uma questão de palavras. Ele diz, chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então nós temos que preparar nossa mala para esse momento. Nós temos que saber viver.
Nós temos que ver o desapego, o apego, o que a gente está dando atenção. Mileco traz para a gente que todos nós estamos cansados de morrer, mas não nos acostumamos com a ideia. A cada vez que nos deitamos e sonhamos, e vamos para o sono do corpo físico, nós nos desprendemos do espírito. Tem uma pequena morte, como dizem também. A separação da alma e do corpo, que é o segundo tópico desse estudo, né? Ele diz na 154, ela é dolorosa? Será que dói morrer? E quando é que será que não dói? Dói por quê? Né? O que nos prende à vida corpórea? Ele vai explorar aí nas questões 154, 155, a subpergunta A, 156, até ali a 162, que acaba o nosso estudo. Vamos lá. Isso foi estudado no nosso encontro aí do Estou Voltando para Casa Outra Vez. Vamos lá. Não, frequentemente o corpo é que sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Durante a vida a gente tem doença, tem dificuldade, né? O corpo dói, vai envelhecendo, vai. Qual é a música? O Condor, a idade da dor, né? A gente vai chegando aí depois dos 50, às vezes, tem alguns que vão até antes, depois dos 40, mas dos 50, 60. Então a alma disso não participa. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no momento da morte, naquela transição, na chamada perturbação, são um gozo para o espírito. O espírito está se libertando, está terminando seu exílio. Mas isso é quando o espírito tem uma certa purificação. Se ele tiver apegado às coisas da matéria, que Kardec vai explicar melhor depois na nota que ele vai fazer as questões, e nas questões seguintes também vai ser explicado isso, ele já vai ter uma maior dificuldade e pode sofrer aqui, naquele momento, algumas coisas do desenlace do corpo material, que é gradual, não vai ser de sopetão. Então vamos ver aqui. Na morte natural, que sobrevém do esgotamento dos órgãos, o fluido vital vai se dispersando, vai diminuindo, vai se esgotando até o ponto que o corpo vai expulsar o espírito, né? Em consequência da idade, inclusive, é como se fosse um lampião que se apaga por falta de combustível. Então vai depender de cada um, do amadurecimento do espírito, do tipo da morte, também do desencarne, da morte do corpo físico. E a gente vai ver que como se opera essa separação. Sendo rompidos os gelos que arretinham a alma no corpo, ela se desprende. A separação se opera instantaneamente com a busca-transição? Não. A alma se desprende gradualmente. A gente vê até no livro de Chico que tem aquele Frederico Figner. Estou tentando lembrar o nome aqui agora. Que ele mostra, né, que no desencarne dele, apesar de ser um palestrante espírita, uma pessoa importante, dentro do espírito, ele teve alguma dificuldade. A gente vê ali pelas extremidades, a coisa vai acontecendo, depois aquele fluido vai saindo, e o perispírito vai se desprendendo ainda com aquele laço que vai se desprendendo, os amigos espirituais têm que estar auxiliando, a cabeça tem que estar boa. A gente lembra do exemplo do encontro de Otília que trabalhava lá na Mansão do Caminho, que era uma trabalhadora espírita boa, mas tinha uns apegos na matéria em relação à família, em relação às questões da vida familiar, e teve que ser auxiliada, teve uma perturbação. Então a gente tem que parar para pensar, poxa, vamos nos preparar para isso, vamos nos ver como espíritos. É muito difícil, mas vamos pedir também, vamos orar, vamos lembrar de uma oração, de uma prece, vamos lembrar de Dr. Herman, vamos lembrar da Casa Espírita para isso nos auxiliar quando chegar o momento. Então a alma não se desprende de supetão, se desprende gradualmente. Esses dois estados, como um pássaro cativo restituído subitamente à liberdade, se tocam, né? A prisão e a liberdade, e se confundem. Assim o espírito se desprende pouco a pouco, esses laços se desatam, não se quebram. E na nota de Kardec ele vai falar disso, que a morte é a destruição do corpo somente, não do seu envoltório. E em alguns casos em que a vida é material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e até meses. Não é como o Samson, que traz na sua comunicação algum desprendimento rápido e já dá comunicação assim na mesmo dia da tarde, né? Uma coisa assim, que já era um espírito evoluído trabalhando ali junto a Kardec e tem um desencarne de uma forma mais facilitada. Com quem tem a vida mais material, mais sensual, vai ter um apego, uma dificuldade de estar ainda se reconhecendo como espírito, se desatando daqueles nós que o prendem à vida de matéria, e pode durar algum tempo, né? Porque não existe no corpo mais vitalidade ou menos vitalidade, não, é por causa desse estado do pensamento. Ele está pensando o quê? Nos bens, no nosso emprego, nos nossos discos, nos nossos livros, nas nossas roupas, né? O que será de mim, né, aposentado, por exemplo? Você já pensa isso, já é difícil, né? Imagina quando você desencarnar, né? Então a gente tem que pensar na questão do desapego, na questão de se preparar para esse momento tão importante para o espírito, que é o retorno à vida espiritual, à sua pátria espiritual, que é mais difícil, inclusive, nascer do que o desencarne, tá?
tenham isso em mente, como diz o nosso Hermínio Miranda, até nossos filhos são espíritos, em relação ao nascimento, à reencarnação. Então, as dificuldades da vida corpórea vão ser de acordo com apego ou desapego. Né? É o famoso passar desta para melhor, que é um ditado que tem muito, diz muito, né? Então, muito fundo de sentido. Então, quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais dificuldade vai ter de separar dela, diz Kardec para a gente. Né? Essas observações provam ainda que a afinidade de alguns indivíduos persiste entre a alma e o corpo, e é muitas vezes penosa. O espírito pode até experimentar um certo horror da decomposição em algum caso. Olha a dificuldade. Né? Esse caso é excepcional e próprio também. Há certos gêneros de vida e certos gêneros de morte. Né? Não vai ser, eu vou acontecer isso, não. A morte violenta, a dificuldade do espírito, como ele vive também, porque muitas vezes na morte violenta, o espírito pode também ser ajudado a se desprender antes. Isso Kardec vai falar aqui, na agonia, na 156, algumas vezes a alma já deixou o corpo no passamento. Teve esse mérito, foi desligado antes, assim como a gente viu o exemplo de Tiradentes, que fala no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala isso, né? E é na decapitação, lá na 162, Kardec vai dar esse contexto até por causa da Revolução Francesa, do banho de sangue que foi, a questão da guilhotina, e após a decapitação o homem vai conservar algumas vezes a consciência de si mesmo? Não, muitas vezes ele conserva durante alguns minutos só, que a vida orgânica até que ela seja completamente extinta, mas frequentemente também a apreensão da morte faz perder essa consciência antes do suplício, o que faz o espírito se desligar, às vezes até antes daquilo acontecer, o que é muito uma beneficência para a gente, né? E que a gente possa gozar desse mérito, se for necessário, mas não porque isso aí, essa uma coisa de morte violenta, a gente deixa para o passado. Né? A gente espera agora viver melhor, sem violência, né? No nosso mundo, mesmo que de expressões de provas. Então, no momento da morte, algumas vezes há até uma aspiração, um êxtase também que faz entender o mundo para onde vai retornar, 157. Sim, a gente às vezes vê muitas pessoas que estão morrendo por idade, por velhice, ou estão num leito de hospital e veem pessoas queridas que já passaram, já fizeram o passamento, e estão como espíritos ali, vindo até lhe dar umas boas-vindas, vindo preparar para o desencarne. E aí tem essa êxtase, essa aspiração assim, entrever o mundo espiritual. E faz todos os esforços para rompê-lo, né? Ao contrário de Ghost, onde no filme não se dá conta a pessoa, né, o personagem, no momento da sua morte. O exemplo da lagarta que está na 158 em relação à borboleta é uma pequena ideia, a imagem é boa, no entanto é preciso não tomar ao pé da letra. E o espírito, no momento que se vê do outro lado, que sensação ele tem? Se ele for um espírito bom, que fez o bem, que teve amigos, caridoso, ele não vai se sentir envergonhado, ao contrário, ele vai se sentir aliviado de um grande peso e vai ter uma felicidade de ver até os amigos lhe receberem, espíritos que às vezes ele nem sabia que eram amigos, muitos espíritos, como o Dr. Bezerra tem uma grande miríade de espíritos, familiares ou não, que vêm recebê-lo, que foram ajudados por ele, né? E ele até se assusta de ter recebido por tantos amigos que ele não conhecia. E a 160 fala disso. Então, é uma felicidade no outro mundo que vai depender do que eu penso, dos meus valores, né? O que pensam de nós também, como seremos recebidos, ou se ficaremos envergonhados, né? Aí depende da nossa conduta, né? E assim, Emmanuel também diz contra isso dos amigos do outro lado, que existem 5 vezes mais espíritos do que existe na Terra, né? Encarnados. Então, olha só quanta gente a gente tem, né? De familiares, de família espiritual, que vai ser estudado até no encontro de carnaval que teremos agora, a família espiritual, a família material, parentesco, filiação, além de ideias de nata de semelhanças físicas e morais, que a gente convida todos também para virem no sábado e no domingo de carnaval. Quantos amigos que nós não lembramos que temos lá do outro lado, não é verdade? E, finalmente, 161 e 162, na morte violenta e acidental, os órgãos não se enfraqueceram. Como é que se dá isso aí? A separação da alma acontece e da vida simultaneamente? Geralmente assim é, porém, em todos os casos, o instante que as separa é muito curto. Após a decapitação, que já falamos, é o tema da 162, de Kardec vai comentar. Trata-se aqui apenas da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, quando ele tem essa consciência ainda conservada durante alguns instantes antes desse momento violento, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, que pode acontecer muitas vezes, pode então conservá-la por alguns brevíssimos instantes. Ele acessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, que não implica que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não se deu pela extinção gradual das forças vitais, os elos que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes, são mais duros, são mais difíceis. E o desligamento completo é mais lento.
Então, muitos temem falar nesse tema que a gente estuda nesse capítulo, mas o desapego da matéria, né, é que vai nos dar a sensação de uma melhor passagem, né? Como a gente vive, a gente morre. Como a gente está vivendo, como a gente está se preparando para esse momento, a gente vai ter que se preparar um dia, fazer nossa mala, né? Então, compreender esse processo, né? Compreender essa transição que fazemos de retorno ao mundo espiritual, nossa pátria, nossa verdadeira pátria, e quando ocorrer também, a gente orar por aqueles que estão tristes, claro, pelo desenlace e pela separação momentânea daquele ente querido, porque é natural, é um estado natural, não é porque somos espíritas que vamos ser frios no momento da morte, não. Mas vamos compreender, vamos orar, vamos ajudar, ter um atendimento fraterno, vamos nos desesperar, né? Que a vida continua, né? Os vivos estão aí continuando vivendo e os mortos não existem. Os espíritos estão vivos do lado de lá, do outro plano, velando, pensando em nós e às vezes se alegrando e às vezes se entristecendo por nós também. Temos que pensar nisso, como estamos nos ligando a eles nesse momento também. Então vamos terminar o nosso estudo da noite de hoje, nessa quinta-feira, concomitante aí com o estudo que André estará fazendo nesse momento lá na Casa do Caminho. Estaremos todos lá presentes no nosso aniversário da Casa do Caminho com a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, Allan Kardec, Dr. Hermes, todos os amigos espirituais, diretores da nossa Casa do Caminho, muito obrigado por termos chegado até aqui, nesses 32 anos do Centro Espírita Casa do Caminho, em todos os endereços que teve, pelo menos nos 2 que eu conheço e nos outros que teve, e também com as pessoas, todos que passaram por lá, os que estão conosco, os que fizeram o seu passamento também, os que tiveram que sair, viajar, se mudar, ou saíram para outras casas, todos ajudaram, todos auxiliaram, todos foram também auxiliados pela nossa querida Casa do Caminho, que ela continue a ser este polo de amor, de caridade, de fraternidade e de muito estudo e apoio a todos nós e aos espíritos encarnados e desencarnados. E que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos terminar mais o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Um feliz aniversário para nós. Tchau.